Vem comigo, aluno, porque agora chegou a hora de você rever o que nós estudamos sobre Porto Velho, a capital do estado de Rondônia. Na tela para vocês que nós estamos aí na aula 20.2 aí, vendo justamente essa criação de Porto Velho. Como se dá Porto Velho? Como se dá esse momento de criação? Como se dá esse nascimento? Porto Velho está diretamente relacionado com a estrada de ferro Madeira Mamoré. Tanto é que o seu aparecimento se dá em 1907, quando inicia a construção da estrada de ferro. Porque até então só existia Santo Antônio do Rio Madeira. Aí eles vão recuar a estrada de ferro a 7 quilômetros, vão descer rio abaixo e vão construir a administração da estrada de ferro. E diga-se de passagem, a administração que ela possui alojamento, residência, usina elétrica, telefonia, captação de água, hospitais, porto fluvial, armazém, lavanderia, fábrica de gelo e de biscoito. Então era uma cidade muito desenvolvida para a sua época. O que tinha de mais moderno no mundo se encontrava em Porto Velho. Vimos também nessa aula o surgimento de alguns bairros de Porto Velho. Esses primeiros bairros habitacionais que vão surgir margeando a estrada de ferro Madeira Mamoré, como foi a Baixa da União, o Triângulo, o Mucambo, que era a favela, o Caiari, a Arigolândia, o Alto do Bode, a Rua da Palha, casa feita de material precário. Então, nós temos aí esses bairros que vão surgir em Porto Velho. A criação do município, nós vamos nos depararmos ao longo de seu processo histórico, numa disputa política de dois grupos políticos. Um grupo político com o sobrinho de Marechal Rondon, Joaquim Vicente Rondon, e o outro grupo político com ex-militar, que foi combatente lá do movimento tenentista, Aloysio Ferreira, que tinha sido administrador da estrada de ferro Madeira Mamoré, e depois vai se tornar o primeiro governador do território federal do Guaporé. De 1915 e 1924, Porto Velho aí vai ser liderado pelo major da engenharia do Exército, Fernando Guapindaia, que é conhecido popularmente como Major Guapindaia. Qual a origem do nome Porto Velho? Seria Porto Velho do antigo porto onde os militares da Guarda Nacional estiveram para proteger essa área a mando do imperador Dom Pedro II? Ou seria Porto Velho devido ao local onde se costumavam caçar, o Ponto Velho? Ou Porto do Velho, que seria o Porto do Velho Pimentel, onde se fixou, aproveitando o antigo porto abandonado para empilhar lenha que era vendido aos vapores. Qual a origem de Porto Velho? Mas isso não importa. O que importa é que nós estamos diante de uma cidade esplendorosa. E vocês, através dessa aula, conheceram um pouco de nossa capital, Porto Velho. Eu trouxe aqui, o professor Louritimar fez para vocês aqui, eu vou apresentar um pouco dessa atividade para vocês. Atividade bem facinho, só para a gente dar uma recordada do que nós estudamos. O que nós estudamos nessa atividade? Primeiramente, na tela número 1, a gente vai para a questão número 1. Ano de 1907, nasce sobre a estrutura da estrada de ferro Madeira Mamoré, que dará origem ao mais novo empreendimento industrial de grande vulto da Amazônia. Então, o que o trem tem a ver com Porto Velho? A gente pergunta. 1907. Nós temos o início da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. E qual é essa relação da nossa cidade com a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré? Tem tudo a ver. Que até então essa localidade era uma localidade que não tinha grande importância. Ela poderia ser um porto dos militares, ela poderia ser até o porto do Velho Pimentel, se ele existiu ou existisse. Ela poderia ser até um ponto ali de caça.
Mas o que nós temos de relação com essa estrada de ferro? Qual é a nossa relação com essa estrada de ferro? Quando é recuado para Porto Velho, quando é recuado para cá, esses 7 quilômetros, que vai se dar essa cidade de Porto Velho, quando é recuada a construção dessa estrada de ferro, a partir deste momento, os trabalhadores também, para ficarem próximos de onde eles iam trabalhar, das oficinas, do maquinário, eles vão começar a morar próximo daqui. Surge a Baixa da União, vai surgir o Mucambo, vai surgir a Rua da Palha, vão surgir várias localidades aqui, estruturadas, que vão se estruturando ao longo do tempo, e a cidade ela começa a criar forma. Em 1912, quando se deu o processo de conclusão da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, Porto Velho ainda não era município. Ainda não era município. Em 1913, que Jonatas Pedrosa, que era o governador do Amazonas, que vai definir, vai dizer, não, eu vou transformar Porto Velho numa vila e vou anexar ele à comarca de Humaitá, no Amazonas. Aí é criado ali a vila. Só a partir de 1914 que Jonatas Pedrosa finalmente cria o município de Porto Velho. É criado o município de Porto Velho. E o interessante, município de Porto Velho do Amazonas. Então aqui próximo nós tínhamos 4 municípios que eram do Amazonas. Porto Velho, Humaitá, Labre e Canutama. Que nós vamos ver posteriormente, quando vai ter a criação do território federal do Guaporé, que esses municípios eles vão passar, não o Humaitá, mas Porto Velho, Canutama e Lábrea, vão passar a integrar o território federal do Guaporé. Só que depois vai sendo ajeitado o decreto e Canutama e Lábrea voltam a ser do Amazonas. Mas Porto Velho, que era do Amazonas, permanece ligado ao território federal do Guaporé. Então, essa questão aí, nós estamos falando de quem? Na tela para vocês, nós estamos falando de Porto Velho aí. Porto Velho, não de Abunã, não da ponte do Rio Madeira. Estamos falando de Porto Velho. A segunda. Porto Velho, no início do século, surge o primeiro bairro e conjunto habitacionais. Os primeiros bairros e conjuntos habitacionais. Vai surgir o quê? A Olaria, a Baixa da União, o Caiari. Caiari, será que no início do século surge o Caiari? A Arigolândia. Liberdade, Baixa da União, Caiari, Arigolândia. Bairro Liberdade vai surgir bem depois. Alto do Bode, Baixa da União, Caiari, Arigolândia, Olaria, Mucambo. Aqui, vamos dizer que seja na primeira metade do século, ele surge, esses bairros aqui. Santo Antônio, Baixa da União, Caiari, Santo Antônio não, também está descartado. Alto do Bode, Marcos Freire nem existia. Caiari, Arigolândia. E aí? Vai surgir quais bairros? Essas primeiras décadas de Porto Velho, nós vamos ver aparecer alguns bairros. Uns que estão relacionados diretamente à estrada de ferro Madeira-Mamoré e outros que vão surgir com o segundo ciclo da borracha. O Alto do Bode está relacionado à estrada de ferro Madeira-Mamoré. Hoje Porto Velho é grandiosa, formado de bairro. Aqui nós temos aqui o centro, mas nós temos o Caiari aqui próximo, que foi nosso primeiro conjunto habitacional. Nós temos aqui também o Arigolândia, que vai ser um bairro que surge com o aparecimento dos trabalhadores que vieram para o segundo ciclo da borracha, que eram apelidados pejorativamente de arigóis. Arigolândia fica ao lado do Panaí, ou Paner, mas o povo chama Panaí, que era o nome da empresa aérea, porque ali onde hoje é a Farquá, ali ao lado da Farquá, onde hoje é o ginásio Aloysio Ferreira, o aluno que vem
jogar o Joé, ele fica ali no Aloysio Ferreira, até onde é o centro político administrativo, ali era o aeroporto. E no aeroporto a empresa que decolava e descia seus aviões era a empresa Panair. Aí o bairro ficou chamado Panaí. É interessante nós olharmos essa história dos bairros de Porto Velho. É muito curioso nós olharmos essa história. Então a resposta correta dessa aí é justamente a letra C. Alto do Bode, Baixa da União, o Caiari, que vai ser o nosso primeiro conjunto habitacional, Arigolândia, Olaria e Mucambo. Em 1914, agora já é a criação, é criado o município através da Lei 757. Assinado por quem? Pelo governador do Amazonas, Jonatas de Freitas Pedrosa, 1914. É o Maitá que é criado, Calama que é criado, Canutama, Manicoré ou Porto Velho. É interessante nós olharmos que aqui a gente comemora Porto Velho em vários momentos. A gente comemora o início do povoamento, que foi em 1907, e a gente comemora 1914, quando se dá a criação, através de lei, do município de Porto Velho. Nós temos aí a criação e depois, em 1915, nós temos a instalação. Também, por isso que nós temos aí duas datas, 2 de outubro, aí nós temos depois 24 de janeiro, outra data também da criação da instalação. Então essa cidade que tem todo um patrimônio, essa cidade que tem a sua floresta, que tem suas caixas d'água, aqui a igreja que fica em Santo Antônio, o trem, a sua catedral, e toda a sua estrutura histórica, essa cidade ela vai ser instalada, ela vai ser criada por Jonatas Pedrosa como cidade do Amazonas em 1914. Porto Velho. Porto Velho, meu dengo, desde que eu me entendo, tu és o meu caso de amor. Porto Velho é uma cidade apaixonante. Todos nós, ou que moramos aqui, ou que viemos de fora, ou que nascemos aqui, somos apaixonados por essa cidade. A capital desse estado que tem 52 municípios. Na tela para vocês, porque nós estamos falando de Porto Velho. E por último aqui, eu trago para vocês me citarem 2 grupos políticos que haviam em Porto Velho. Lembra que eu falei desses 2 grupos políticos aqui que tinham na nossa cidade? Essa cidade iluminada pelo sol maravilhoso, essa cidade que nós temos o melhor pôr do sol da Amazônia, é aqui em Porto Velho. Porto Velho fica à margem direita do Rio Madeira. Fica à margem direita. Então, nós temos esse privilégio de ver o pôr do sol do outro lado do rio. Como é bom, eu e o professor Silvinho, que nós estávamos aqui cantando para vocês, nós temos um projeto chamado História Cantada, aonde nós navegamos no Rio Madeira, contando história e cantando músicas regionais. História cantada. Interessante vocês, uma hora que estiverem aqui em Porto Velho, participar disso. Mas aqui foi palco de disputa de 2 grandes caciques políticos. Um cacique desse que veio forjado pelo seu sobrenome, Joaquim Vicente Rondon. Joaquim Vicente Rondon, que tinha um sobrenome forte. Esse sobrenome relacionado a um Marechal Rondon, aquele da linha telegráfica, aquele que deu o nome ao estado de Rondônia. E um segundo nome, que aparece também, vai ser de um militar, que vai ser muito ligado a Getúlio Vargas, que vai recepcionar Getúlio Vargas aqui, chamado Aloysio Ferreira. Aloysio Ferreira tem uma história ligada ao movimento tenentista, veio se esconder nos seringais da Amazônia, depois que o movimento tenentista foi perseguido pelo governo, faz contato com o Marechal Rondon. Marechal Rondon convence ele a se entregar
ao comando de Manaus, ele vai lá no comando de Manaus, mesmo absolvido, ele vai ficar preso, cumpre ali, depois ele vem para cá, nós temos a Revolução de 30, Getúlio Vargas pega e vai nacionalizar a Estrada de Ferro Madureira Mamoré e coloca Aloysio Ferreira para ser o primeiro administrador da Estrada de Ferro Madureira Mamoré. Ele fica como administrador, é Aloysio Ferreira que cria o bairro Caiari, vai recepcionar Getúlio Vargas na vinda dele aqui a Rondônia. Essa recepção dele, Getúlio Vargas veio para passar 3 horas, vai passar quase 3 dias aqui. Vai ficar um tempão aqui para a visita, que seria uma visita breve. Getúlio Vargas, então, depois, até isso abre a possibilidade de Getúlio Vargas criar em 1943 o Território Federal do Guaporé. Território esse que tem Porto Velho como sua capital. Depois, Território Federal do Guaporé se torna Território Federal de Rondônia. Então, em toda essa história, mas os dois grupos políticos, um que era ligado a Joaquim Vicente Rondon e o outro que era ligado a Aloysio Ferreira, nós estamos falando de quem? Olhem na tela para vocês. Nós estamos falando dos Pele Curtas e dos Cutubas, que eram os dois grupos políticos que encontrava aqui. Vem cá, aluno. E hoje, falando dessa cidade, nós tivemos música, nós tivemos a aula. Por quê? Quando cantamos essa cidade, cantamos ela com amor. Cantamos ela como Porto de Lenha. Cantamos ela como a música do Silvio Santos, pai do Silvinho, que infelizmente nos deixou há pouco tempo. Cantamos ela na música de Ernesto Melo. Mas cantamos Porto Velho. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!